Olá, meus amigos no Brasil, olá, meus amigos em todos os lugares onde chega esse noticiário. Novamente com vocês, Marcos Iskin, hoje falando distante da cidade de Holon, na verdade, falando do ponto mais baixo no globo terrestre, a menos 440 metros abaixo do nível do mar, na margem do Mar Morto, no deserto de Judá, onde eu me encontro. Amigos, o noticiário hoje será bastante curto e em função das grandes alterações que devem ocorrer nos próximos dias e que seguramente me levarão a fazer um noticiário extraordinário. Afinal de contas, hoje, à meia-noite, termina o prazo para que Bibi Netanyahu tente apresentar uma coalizão suficiente para colocá-lo como primeiro-ministro, algo que parece praticamente impossível. Correndo contra o relógio, Bibi Netanyahu e o seu partido Likud colocaram em votação hoje, a partir deste momento em que eu estou começando essa gravação, inicia-se também na Knesset a votação para a alteração da legislação em Israel, permitindo que a eleição para primeiro-ministro venha a ser direta, ou seja, vote-se no primeiro-ministro, independente dele conseguir ou não formar a coalizão. Esta alteração, pedida pelo partido Likud, visa, caso haja quintas eleições, permitir que, eventualmente, Bibi Netanyahu seja eleito primeiro-ministro, independente de ter conseguido as 61 cadeiras. É lógico que a oposição vai tentar barrar isso, mas há uma grande probabilidade que os partidos de direita, ainda que estejam francamente contra Bibi Netanyahu, venham a aprovar essa legislação para evitar que a esquerda assuma a cadeira de primeiro-ministro, uma vez que a direita tem a esmagadora maioria dos votos em Israel, pelo menos 65 cadeiras e talvez até mais do que isto. No entanto, dividida como parte com Bibi Netanyahu e parte contra ele, permitiria a formação de um governo de esquerda. Amigos, eu gostaria de falar hoje sobre a tragédia no Monte Meron. A tragédia ocorrida na noite de quinta para sexta-feira no Monte Meron ceifou 45 vidas e ainda há feridos hospitalizados. Trata-se da maior tragédia em tempos de paz em Israel. Pelo que se sabe até aqui, algumas pessoas escorregaram nas escadas ultralotadas, caindo e criando uma verdadeira avalanche humana, crescendo como bola de neve. A isto seguiu-se um estampido, um estouro no público, com gente correndo, saltando pelas escadarias para baixo. Isto levou a que muitos fossem pisoteados e viessem a falecer. O público, na hora, era estimado entre 100 e 110 mil pessoas. A polícia previa até o amanhecer a chegada de 200 mil pessoas. E, para isso, havia deslocado 5.400 policiais de serviço para conter a multidão, orientar as pessoas e o fluxo de trânsito. A Hatzalah é o maior serviço voluntário de primeiros socorros aqui no país. O diretor e seus voluntários se postam todos os anos no Monte Meron para tentar ajudar em casos de necessidade. Consultado o diretor da Hatzalah sobre o evento, ele disse que não foi um evento extraordinário. Ele disse que o risco de uma tragédia desse naipe está presente todos os anos nesta mesma data e local. Porém, em todos os anos ocorre um milagre e não há mortos. Ele acrescentou: infelizmente, neste ano, o milagre não ocorreu. A solidariedade em todo o país foi imensa. Formaram-se imensas filas para doação de sangue. Diversos hotéis ofereceram hospedagem e alimentação gratuita para famílias afetadas, tanto física como psicologicamente pelos eventos. Restaurantes levaram alimentos, água e suco para dezenas de milhares que não conseguiam evacuar o local. Psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais estão prestando assistência pós-traumática gratuitamente a milhares de pessoas. O prefeito árabe da cidade de Tamra, uma aldeia na Galileia, montou na estrada um imenso posto para descanso, com alimentação e local para recuperação das pessoas antes de iniciarem a sua viagem. Milhares de pessoas se aproveitaram desse local. Judeus e árabes, religiosos e laicos, direita e esquerda,
se uniram de forma colossal no apoio às famílias. Infelizmente, também há uma nota triste, além dos falecimentos. Do outro lado da fronteira, distante apenas 40 quilômetros do local do acidente, gangues apoiadas pelo grupo terrorista Hezbollah saíram às ruas e celebraram durante toda a noite, fazendo a tradicional distribuição de doces, que significa a colaboração de um grande feito. A foto dos corpos enfileirados no chão circulou nas redes sociais no Líbano, acompanhadas de mórbidos comentários de júbilo. Alguns postaram vídeos da tragédia com mensagens tais como: agradeço a Deus pela bênção. Uma mulher que se diz religiosa escreveu: Alá está matando os porcos sionistas e pede que os encaminha, e eu peço que os encaminhe ao inferno. Infelizmente, são manifestações que criam como consequência a crença de que a paz com eles jamais será possível, o que é uma tremenda pena. Por outro lado, a Human Rights Watch, que é uma das mais conhecidas entidades de fiscalização de direitos humanos, também apareceu na mídia nos últimos dias. Na semana passada, a Human Rights Watch denunciou pela primeira vez em sua história o Estado de Israel como sendo um país de apartheid. O fundador dessa instituição, Bob Berenstein, renunciou à presidência e abandonou a organização que ele mesmo fundou em virtude da notável posição anti-israelense e não agora. Isso ocorreu já em 2009. Berenstein se voltou contra a Human Rights Watch, acusando a organização que ele ajudou a fundar em 1978 de ser tendenciosa contra Israel, dizendo que o grupo condenou muito mais abusos de direitos humanos em Israel do que em todos os outros países do Oriente Médio governados por regimes autoritários com registros de direitos humanos terríveis, segundo suas próprias palavras. O jornal Washington Examiner escreveu quando do falecimento de Robert Berenstein. Robert Berenstein era um verdadeiro homem de princípios. Fundou a Human Rights Watch e décadas depois se tornou crítico dela, quando a organização se afastou definitivamente de sua missão e se tornou uma ferramenta de totalitarismo anti-Israel, palavras do Washington Examiner. Hoje, a Human Rights Watch tem 2 co-presidentes. Um dos 2 é Neil Reimer, que endossou a denúncia de apartheid contra Israel. É interessante notar que Neil Reimer é o proprietário do grupo Index Ventures, que investe em empresas startups pelo mundo. Sua empresa investe em 21 empresas israelenses. Mencionarei algumas delas: MyHeritage, Outbrain, Lacun, Adalom. Ainda em março deste ano, portanto há pouco mais de um mês, a empresa de Neil Reimer investiu $130 milhões na empresa Wiz e foi uma das 9 empresas que aportaram outros $90 milhões na Capitolis. Em agosto do ano passado, a Index Ventures liderou outros 9 investidores que aportaram $200 milhões na Gong.io. Em 2016, a Index Ventures listava Israel como um dos 3 locais no qual a empresa investe em startups disruptivas, palavras deles, lideradas pelos melhores e mais ambiciosos fundadores. O site da empresa também falava com entusiasmo sobre Israel como líder mundial com sucesso surpreendente. O jornal israelense Jerusalem Post, desde o último dia 30/4, vem tentando conseguir comentário por que o proprietário da Index Ventures, Neil Reimer, aceita receber lucros astronômicos de Israel, ao mesmo tempo em que assina uma condenação de Israel por apartheid. Até hoje, às 9h30 da manhã, não havia conseguido resposta. E ainda no noticiário de agora, a decisão de Mahmoud Abbas de postergar sine die as eleições para o parlamento palestino enfureceu a oposição. O argumento usado por Abbas é de que não haverá eleições sem que os habitantes de Jerusalém Oriental possam votar. Mas a crença geral na Palestina é de que a suspensão se deu quando ficou claro que as possibilidades de ser derrotado eram evidentes. Khaled Sabutame, que é um respeitável jornalista residente em Jerusalém,
consultor da NBC e do Instituto Gatestone, disse num recente artigo para o Jerusalem Post que a postergação sine die mostra a controvérsia sobre o voto de Jerusalém, que deu a Abbas uma excelente desculpa para cancelar as eleições. Afinal, diz ele, não há nada melhor do que acusar Israel por obstruir eleições ou obstruir qualquer outra coisa. Esta opção, segundo ele, é certamente muito melhor do que enfrentar os desafios políticos dos descontentes do Fatah e da oposição do Hamas. Amigos, como eu disse há alguns minutos atrás, neste momento, a Knesset em Israel está deliberando sobre algumas questões importantes. Diversas votações que estavam suspensas já há alguns meses estão agora na mesa de votação, que deve seguir seguramente nas próximas horas. Entre as moções que estão sendo votadas está a criação da pena de morte para terroristas, está a eleição direta para primeiro-ministro e algumas outras. À meia-noite de hoje, termina o prazo para Bibi Netanyahu tentar formar o seu governo. Bibi Netanyahu tem a possibilidade de solicitar a prorrogação por mais 14 dias, que muito provavelmente lhe será negada. O presidente, por lei, tem então 5 dias para nomear um outro candidato a conseguir a coalizão de 61 parlamentares para formar o governo, ou ainda devolver o poder à Knesset, ao parlamento, para ver se no parlamento surge alguém com essa capacidade. A expectativa em Israel é que o presidente não usará estes 5 dias regulamentares, mas, ao contrário, deverá tomar uma decisão já amanhã de manhã. E é por isso que eu lhes disse que há uma grande probabilidade de uma edição extraordinária antes da próxima terça-feira, quando as coisas começarem a ficar um pouquinho mais claras. Amigos, neste momento é o que eles tinham a dizer. Desde as profundezas da Terra, a 440 metros, abaixo do nível do mar, no ponto mais baixo do globo terrestre, naquela faixa que se chama a Grande Fenda Sírio-Africana, que vai formando o Vale do Jordão, o deserto de Judá, o deserto do Negev, a Aravá, depois continua entrando por Sinai, o deserto de Saara, e cobrindo também os diversos desertos africanos. Esta franja de terra, que tem uma arquitetura totalmente diferente, apesar de deserto, vistas maravilhosas, vida de animais selvagens, habitantes desta área do deserto, que são vistos em todos os lugares, não só camelos, mas você vê aqui bambis, você vê aqui uma série de outros animais. Infelizmente, eu não sei dizer o nome deles em português, mas são muito interessantes e é mais um lugar que eu convido vocês a virem visitar na vossa próxima visita a Israel. Até a próxima terça-feira ou, eventualmente, em edição extraordinária ao longo dos próximos dias. Um grande abraço desde o Mar Morto. Até logo, amigos.